Oi, professoras e professores, vamos para outra gravação do nosso curso envolvendo a docência integrada nas tecnologias digitais de informação e comunicação. Continuo trabalhando com a tela aberta, sem muitas edições, de fato nenhuma edição, para que vocês vejam como é que vai funcionando todo esse processo, né, de criação que eu vou trabalhando com vocês. Então, qual vai ser o nosso foco dessa fala, né, que eu quero passar para vocês? Ela vai envolver o que a gente chama de mecânica do curso. São as estruturas e como é que a gente pensou nesse curso que nós estamos fazendo, inclusive com isso esperando que vocês compreendam o processo, tá? De como é que isso se dá. Então vamos lá. Como é que a gente pensou no curso, né? Nós temos uma abordagem tradicionalmente disciplinar, né, nos nossos cursos, tá? Uma das grandes vantagens que eu vejo da abordagem disciplinar é essa linearidade, né? Ela oferece um caminho claro, tá? E esse caminho claro ele, ele é um caminho claro para quem cria o curso, tá? Ele não necessariamente é um caminho claro para quem está fazendo o curso, mas eu tenho uma estrutura dentro de um modelo desse tipo, onde eu posso trabalhar de forma disciplinar propriamente dito, aí eu posso trabalhar isso de forma multidisciplinar, certo? É uma outra variação. Isso aqui eu não vou ficar repetindo porque vai continuar aqui embaixo. Ó. Por exemplo, nós podemos trabalhar dentro do modelo pluridisciplinar, dentro de um modelo interdisciplinar e dentro de um modelo transdisciplinar. Ok? Cada um destes modelos aqui, cada um destes modelos, eles representam, tá certo? Caminhos epistemológicos de construção do conhecimento. São formas de você construir o conhecimento, tá certo? Essa é a ideia desse pensamento, né? Os epistemólogos vão estudar então esses caminhos, né? Esses caminhos ou métodos, né? De construção do conhecimento, ok? Vamos ver aqui se fica claro. Construção do conhecimento. No disciplinar, a gente tem cada um responsável pela sua área temática. No multidisciplinar e no pluridisciplinar, eu não vou agora estar me detendo nas diferenças que existem entre todos eles, mas nós temos aqui um objeto, isso aqui vai ser o objeto de conhecimento, tá? Então, no disciplinar, uma área, uma disciplina, uma cabeça pensa e estuda aquele objeto de conhecimento. Então, o objeto de conhecimento ele é dado, ele é abraçado por um determinado campo de conhecimento. No modelo multipluridisciplinar, as interações elas têm intensidades diferentes, formas de relação diferentes, mas eu já vou pressupor que para compreender esse objeto, esse novo objeto que está aqui, que é o objeto dentro desses dois aspectos, eu preciso, não é, vincular mais áreas. São os modelos que a gente vê na universidade. Para você formar um engenheiro, tem diversas áreas. Para formar um médico, para formar alguém da área da dança, para você formar um bacharel em dança, para você formar um licenciado em teatro, um licenciado em dança. Então, e é estudado, não é discutido entre nós docentes que estaremos participando da criação do curso, e a gente vai ter então o objeto de conhecimento aqui no caso, que será, no meu exemplo, a dança, mas eu reconheço que eu preciso, para que esse objeto de conhecimento possa de fato ser estudado, eu preciso de diversas outras áreas, trabalhando de forma mais ou menos unida para conhecer aquele objeto, tá certo? Existem outras diferenças entre o pluri e multidisciplinar que vai envolver a força dessas interações aqui, ó. Tá? É isso que vai diferenciar, mas isso é uma conversa para outro momento. Existe o modelo interdisciplinar e o modelo transdisciplinar que também vai implicar
em outras relações de força. Mas o que eu posso dizer para vocês desses dois modelos, inter e transdisciplinar, é que eles são mais borrados, tá? Eles são mais... eles não são assim tão claras, os limites não são claros, né? Os limites são mais borrados, as interações são mais difíceis, vamos dizer assim, de serem detectadas, tá? Eles são mais próximos, os conteúdos vão conversar de uma maneira mais próxima um do outro e por aí vai. Então, essa característica dessa interação, ela vem, vamos dizer assim, se tornando cada vez mais homogênea, né, daqui para baixo. Então, vamos ver o que isso significa, né, de fato, tá certo? Vamos lá. Deixa eu só trocar aqui a canetinha, ok? E eu vou colocar para vocês o seguinte. Então, o que vai caracterizar esses modelos de construção de conhecimento é isso, tá certo? Eu tenho aqui as pessoas e eu tenho um objeto de conhecimento, ok? E essas pessoas, elas interagem de uma forma mais ou menos juntas aqui, para que esse objeto de conhecimento seja de fato conhecido, para que se possa tomar ciência dele, tá? O fato é que no disciplinar, o modelo disciplinar, pluri, multi, interdisciplinar, transdisciplinar, as áreas envolvidas, elas vão saindo de uma situação mais heterogênea e delimitada, são mais heterogênea, aqui nessa parte heterogênea, né? Tá certo? E vão vindo para uma situação mais homogênea, ok? Então você parte de uma situação mais heterogênea para uma situação mais homogênea. Mas situação de quê? A situação de interação e de espaços que cada uma das áreas de saber e de conhecimento elas têm entre elas, compreenderam? Então eu diria aqui para vocês que o modelo mais homogêneo, onde você junta para conhecer objeto, área de história da dança, história da dança contemporânea, movimentos de Laban, e o que vocês imaginarem que possa ser estudado na dança ou nas áreas de vocês, isso poderia, vamos dizer assim, ser trabalhado de uma forma bem heterogênea, cada um dentro do seu quadrado e falando a sua compreensão sobre aquele objeto, tá certo? Cada um dentro do seu quadrado e aqui trabalhando do jeito que quer. E nós poderíamos trabalhar isso de uma outra maneira, fazendo com que as coisas sejam mais misturadas, mais mexidas, tá? Eu não sei por que eu fiz esses risquinhos aqui, mas enfim, fica aí, ok? Vou mostrar para vocês, na verdade, essa é a ideia. Ó, quero tirar os riscos que eu fiz, sem problema, ok? Volta e fica tudo limpinho de novo, tá? O que aconteceu aqui? Neste foco, eu tenho uma área de conhecimento que vai acreditar, né, que vai trabalhar esse objeto de uma forma bastante completa. Nesta daqui, mais homogênea, vai reconhecer que precisa de diversas áreas. Isto aqui não se dá, essa migração daqui para cá, ela não se dá por decreto, tá? É uma coisa de você, com o seu grupo de trabalho, seus pesquisadores, perceberem isso. Nenhum desses modelos a gente usou inicialmente no curso. A gente trabalhou no curso um outro modelo, e esse sim não tem a ver com disciplinas, chamado multireferencial. Qual é a diferença? Nós temos aqui um objeto de conhecimento que é a integração, docência, ok? Esse é o nosso objeto. Tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, o que a gente fez? A gente foi buscar temas que são discutidos nessas áreas, temáticas que são discutidas nessas áreas. Eu não estou preocupado aqui em que a pessoa que está trabalhando com vocês tenha necessariamente uma formação nessa área, senão que ela tenha um conhecimento nessa área, que ela tenha produção intelectual nessa área, que ela tenha um espaço nessa área. Então,
essa separação entre nós que estamos trabalhando nessa área, ela já não é mais desta forma, tá? Ela vai ser mais ou menos assim, ok? E ainda vai mudar dentro de si. Eu acho que imagina, eu não tenho como mostrar isso agora nesse tipo de gráfico, tá? Mas imagine isso aqui ainda girando. Então é uma coisa assim, junto, misturado, tá? Ela é, na sua origem, uma perspectiva homogênea. Tá certo? Eu botei o acento no canto errado. Vamos voltar. Uma borrachinha. Ok? Então vamos lá. Vocês entenderam isso que eu estou falando, né? Que o nosso modelo é multireferencial, então nós não estamos preocupados com as áreas que estão interagindo entre si. Nós temos hoje um professor que está interagindo conosco, oferecendo, ele é da área de comunicação, trabalha na parte de design, ou trabalho na área de educação, eu trabalho na minha parte de educação e filosofia da educação e da tecnologia. Quer dizer, a gente não se preocupa muito, né? Com essas áreas, vamos dizer assim, as grandes disciplinas, tá? A gente se pergunta assim, o que você, com seu conhecimento, pode contribuir para a compreensão daquela temática? Isso, para nós, é que é o mais importante. E aí a forma de avaliar se aquela pessoa, vamos dizer, de fato pode integrar o grupo, se o grupo quer que ela integre, né? Então, isso é feito com base numa outra visão, que é a visão de você querer se integrar no grupo, você encontrar o seu espaço no grupo, tá? É diferente, então não tem essa linearidade clara. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque nós, partindo desse pressuposto, como é que o curso, então, que vocês estão fazendo está estruturado em termos de mecânica, tá? Dito isso tudo, é uma mecânica pensada para trabalhar dentro da multireferencialidade, para trabalhar dentro talvez da transdisciplinaridade, de áreas assim mais homogêneas, tá? Não funciona bem em áreas mais heterogêneas, mas que também tem a sua validade. A ciência chegou onde chegou por conta do trabalho disciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, tá certo? Então, não se trata de não ser validado, tá? Não há uma superação do modelo anterior, há uma outra forma de compreensão do modelo anterior. Tá? Então a gente trabalha talvez mais próximo da estruturação, quando se pensa nessas epistemologias, e é uma área, né, vinculada forte à filosofia da ciência, à filosofia da tecnologia, a própria epistemologia, né? Então a gente não trabalha com uma superação, né? A gente trabalha com uma agregação de novas formas de conhecer, tá? Então vamos lá. Então essa é a diferença, uma das diferenças entre o aspecto de ter uma abordagem mais científica e uma abordagem mais filosófica, né? Vamos lá, como é que funcionou o curso? Ora, nós tínhamos um potencial de atendimento até 1.000 professores. É muito difícil, eu vou botar aqui 1.000 discentes, tá certo? Todos esses 1.000 discentes aqui, eles vão estar se comunicando com um professor. Se eu pensar, eu estou pensando na estrutura que existe hoje, né, do ensino presencial orgânico, tá? Então o que acontece aqui? Esse grupo aqui vai produzir muitos comentários, dificilmente serão 1.000 comentários, tá? Isso não acontece. Uma das críticas que tinha no trabalho remoto, assim, com maior quantidade de pessoas, mas e se todo mundo se manifestar ao mesmo tempo? Não rola, não acontece, é raríssimo. De qualquer maneira, a enxurrada de respostas e de perguntas aqui é enorme. Quanto maior for esse número aqui, maior vai ser essa enxurrada aqui, tá certo? Então, como é que nós estamos funcionando? Nós elegemos um sistema básico. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a organizar isso. Primeiro ponto, né? Elegemos um território centralizador. Alguém já consegue adivinhar qual é o nosso território centralizador? Pronto, nosso território centralizador é o ambiente virtual solar.
ok? Então esse é o nosso ambiente centralizador. Isso não quer dizer que as coisas aconteçam dentro desse ambiente, tá? Neste modelo de curso. Mas é ali que a gente está centralizando as coisas, certo? Aí, feito isso, nós fomos... o professor, no caso, estou sendo eu, tá certo? Nesse momento. Então eu vou dizer o seguinte, como eu vou trabalhar? Pronto, aí eu pensei nesse tipo de trabalho para submeter vocês a diversos tipos de abordagens, tá? Vocês vão escolher um modelo, né? Mas eu escolhi, então, colocar da seguinte maneira: os conteúdos, tá certo? Eles têm um espaço aqui que é um conteúdo que a gente pensou a priori, ou seja, nós temos um corpus teórico que, se vocês não dessem nenhuma ideia, nós definimos um conteúdo a priori para o curso e nós definimos um espaço a posteriori. Como quando a gente trabalha pesquisa, e na pesquisa que a gente está trabalhando, a gente diz assim, não, eu vou olhar essas categorias aqui, né, para o fenômeno que eu estou observando, e não vou dar espaço para categorias emergentes. Ou então eu vou usar categorias emergentes, ou então vou usar um sistema a priori. Tenho aqui 3, 4 categorias que eu vou olhar, mas se emergirem categorias na minha coleta, na minha observação do campo, então eu vou tentar abraçar essas novas categorias emergentes, que são as categorias a posteriori, tá? Nós fizemos isso com a ideia dos conteúdos, né? Então o que acontece? Eu, ao invés de pensar em conteúdos disciplinares que precisam ser cursados por vocês, nós pensamos em algumas temáticas de conteúdo que são comuns no processo e deixamos espaços aqui para caso emergisse conteúdos que vocês têm necessidade mais diretamente, ok? Essa é a ideia. Muito bem, então feito isso, a gente pensou onde é que eu vou disponibilizar esse conteúdo, né? Onde e como disponibilizar, considerando a natureza do curso. Tá? Eu estou botando vocês para caminhar no virtual aí em diversos tipos de espaços, tá? Eu ia botar vocês para caminhar forte também no Google Classroom, mas como os 2 professores que ofereceram o curso optaram por trabalhar com o Google Classroom, então esse vai ser bem pisado, né? Ora, o que eu faço então? Eu produzo produção de conteúdo para aqui, né? Deixa assim, o conteúdo para, né? Videocast, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, e podcast. Eventualmente, trabalhar um outro texto em PDF para vocês, tá certo? A ideia foi essa. Os conteúdos serão apresentados assim. No caso deste curso, eu estou fazendo algo aqui que é o que eu acredito mais, né? Botando vocês a vivenciar as situações, tá certo? Então o curso é baseado em vivenciar situações, não é em problema, não é nada disso. Podem ter problemas aqui no meio? Pode sim, podem aparecer problemas e a gente trabalha sobre solução de problemas, mas não é essa a ideia. A ideia é trabalhar com vivenciar situações, tá? Apenas isso. Ok? Essas situações são as situações que vão vir do uso de videocast, podcast e PDF, no caso da parte que eu estou responsável, tá? Professora Priscila está trabalhando de outro jeito, professor Melo vai trabalhar de outro jeito, professora Luciano trabalha do seu jeito. Então, pronto, essa é a ideia básica, colocar vocês em contato com situações. Apenas isso. Essas situações, elas são representadas no modelo multireferencial que eu falei anteriormente, elas são isto aqui. Elas são os temas, tá certo? São os temas que a gente vai trabalhar. Peraí, é nesse aqui mesmo ou foi mais para cá que eu vi? Pronto. Ela não tem essas disciplinas, vamos dizer assim, para vocês fazerem, tá? Nós temos temas para vocês fazerem. Então a gente focou em temas. Ok? Que lá a gente está chamando de situação. Então quando usar essa palavra, vocês já sabem que é essa história. Vamos lá.
essa vivência de situações, ela precisa ter um circuito para acontecer. Isso é importante, tá? Ela precisa ter um caminho, é claro, para acontecer. Então, como é que funciona isso? Eu coloco um conteúdo, tá certo? Que pode ser PDF, vídeo ou o podcast, tá? Que seria o áudio, ok? Esse produto que eu entrego para vocês, ele pode ou não gerar dúvidas e questões em vocês. Se gerar dúvidas, ele pode gerar dúvidas e questões. Essas dúvidas e questões é que vão me alimentar para o próximo passo, compreenderam? Mas vamos supor que vocês não me colocassem nenhuma dúvida nem questão. Então eu tenho um conteúdo para encaixar aqui, certo? Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão vendo esse material e esse material ele está sendo colocado por vocês nos fóruns do Solar, onde vocês traçam os comentários de vocês, os comentários no YouTube, não é verdade? E os comentários de vocês no podcast. E aqui vem agora essa questão de formatação, né? Na medida em que vocês me devolvem esse material, eu pego isto aqui que vocês comentaram e gero novos conteúdos. Mas não como disciplinas, e sim como vivências, como coisas para vocês vivenciarem. E assim eu vou andando com o conteúdo que eu tenho que trabalhar com vocês, certo? Se vocês não fizessem nada disso, eu teria um conteúdo para ficar levando vocês para frente até chegar num ponto onde vocês se sentissem provocados para começar essa interação. Às vezes, conforme o grupo que você trabalhar, você consegue provocar e aí ele rompe a inércia e ele vai embora e o grupo anda, né? Ou você tem que ficar eventualmente colocando novas temáticas, novas questões para tentar gerar essa desacomodação. Então isso foi a base. Agora eu vou chegar finalmente naquela história que eu mostrei para vocês lá atrás, no início, quando eu falei que nós tínhamos, de faz de conta, 1000 alunos, né? E um professor. Ok? E aí, lembra que esses 1000 aqui, eles geram uma enxurrada de questões para cá, né? E tudo isso cai com um professor apenas. Eu preciso achar alguma forma, e foi isso que nós fizemos, baseado numa experiência que nós já havíamos tido, eu preciso colocar aqui nesse espaço algo que o que chega para mim aqui como professor não sejam mais essas 1000. Então vamos lá. Eu preciso colocar algo aqui no meio, tá certo? Para fazer com que ao invés de chegar várias pontas aqui, chegue o mínimo de pontas possíveis para mim. Então eu preciso que eu apago isto, eu preciso que esta situação aqui ela seja de alguma maneira aglutinada e o que venha para cá sejam menos questões para chegar no um professor que está aqui, tá certo? Como é que eu faço isso? Decupagens de grupo de decupagem de mensagens. Tem que ser um grupo que você confie, tá? Ou, na verdade, você vai confiando nas pessoas. Esse grupo de decupagens de mensagens hoje que está trabalhando comigo para poder atender vocês são 4 pessoas que estão nesse contato mais direto e uma que está trabalhando como uma aglutinadora dessas mensagens que chegam de diversas fontes, tá? Então eu tenho alguém cuidando de um fórum aberto, outro cuidando de um outro fórum. Aqui são todos alunos meus de graduação, tá? Aqui eu tenho outro cuidando do SoundCloud, tenho outro cuidando do YouTube. E tenho um que é o agregador. Esse é o cara que vai ficar aqui, vai organizar todas essas mensagens e vai mandar um e-mail com as dúvidas de vocês. Entenderam como é que funciona? Potencialmente, esse grupo aqui pode trabalhar com X
alunos. O número mágico que se trabalhou na educação remota, na educação à distância, é 1 decupador para 30. Entretanto, nunca, em nenhum momento na minha história, pelo menos, aconteceu desse 1 decupador estar com 30 respostas ou mensagens diretas ao mesmo tempo, tá? Então, em geral, ele trabalha com 1 para 10. Então, eu posso aumentar um pouco esse número aqui. Então, cada um desses caras aqui está cuidando de uma sessão. Eu poderia colocar eles cuidando de cada um deles um grupo de 50. Ó, se fulano, beltrano, ciclano 50 se manifestar, você vai lá e decupa as mensagens e entrega para o fulano que está aqui no meio. Quando chegar nesse fulano aqui, ele vai agregar as mensagens. Então, chega para mim uma mensagem com isso tudo agregado e eu respondo. E aí, por comodidade minha, tá? Eu estou submetendo vocês. Eu respondo pelo podcast. Entenderam como é que funciona a coisa aqui? Como é que eu estou conseguindo dar conta dessa história de vocês? Com o grupo de 400 alunos, a mesma coisa. Tá? A decupagem lá é um pouco mais tranquila, então são 400 alunos, mas nós temos só 3 pessoas, vamos dizer assim, 3 bolsistas atuando nesse programa, tá? O importante aqui é saber isso. Se você trabalha com um número muito grande de pessoas e você é a pessoa que vai levar todo o curso, você precisa criar esses processos aqui, que é para poder não chegar àquela onda de coisas. Imagina, eu teria que entrar em cada um dos fóruns do Solar e ver as mensagens que estão, separar as partes significativas, anotar em algum canto. Entrar em todo o SoundCloud para ver os comentários de vocês e anotar em algum canto. Eu precisaria entrar no YouTube, ver todos os comentários de vocês e anotar em algum canto. Aí depois eu iria tentar responder todos eles, inclusive responder com duplicata. Tá certo? Ou então eu poderia ir em cada colocação do fórum de vocês. Quando a EAD foi colocada, a Universidade Aberta do Brasil, nossa, era o professor tentando, o tutor tentando responder para cada pessoa. Isso não acontece nem na sala de aula presencial, tá? Isso só acontece em aula particular. Entende? Um aluno está lá sentadinho na sala de aula, e daí ele levanta a mão, ainda sou um saudosista, tá? O aluno levanta a mão, faz a pergunta e você não vai até a mesa do fulano lá onde ele está sentado e responde no ouvido dele a dúvida dele, você responde para a sala de aula inteira. Inclusive isso já nos ajuda, porque você respondendo para a sala de aula inteira, uma figura aqui que podia estar pensando em fazer uma questão, de repente você já vem uma questãozinha chegando aqui e tal, e aí a questão foi respondida, pronto, ok, interrompe, não precisa chegar nesse processo todo aqui, ok? Nós, com as nossas aulas, posteriormente, né, quando vocês estiverem trabalhando mais com as aulas remotas, eu acredito, né, que se vocês tiverem, por exemplo, vocês vão ter o quê? Grupos de quantos alunos? As minhas turmas, elas variam entre 30 e 40, né? Ops, deixa eu mudar aqui. As minhas turmas, elas variam entre 30 e 40 alunas e alunos, tá? Para trabalhar com 30 ou 40, em geral, eu tenho uma pessoa me ajudando, fazendo esse processo, porque daí eu fico mais tranquilo, eu mando coisa pelo YouTube, mando coisa pelo podcast, mando PDF, mando o que eu inventar, tá? O que vem, eu tenho uma pessoa fazendo esse processo, tá? Obviamente a gente não tem bolsa de monitoria para todos os professores da universidade, o que eu acho que neste caso deveria ter, entendeu? Mas eu entendo que tem limitações de custo, tem limitações de pessoa, tem limitações de N tipos. Então a sugestão é que a gente tenha um aluno que fica responsável por nos ajudar nessa monitoria. Então eu tenho um aluno, pergunto, pessoa, você está afim então de me ajude a tocar a disciplina para a gente, é uma área que lhe interessa e tal, o trabalho vai ser esse aqui, ó, você vai olhar esses sistemas e você vai pegar e vai me mandar isso. Ao final aí você decide como é que você quer gerar um incentivo, um reconhecimento pelo trabalho aí do seu aluno ou aluna parceira, tá? Você pode, sei lá, dar uma declaração dizendo que ajudou, aí tem que ver quais são os caminhos, né, que podem ser utilizados para você
é ter. Mas então, nós provavelmente, inicialmente, nós vamos trabalhar com um. Se você tiver uma daquelas turmas, né, que eu não sei se ainda tem na universidade, de 70 alunos, é minha ignorância, eu não sei se ainda existe essas aulas assim, então eu trabalharia com 2 pessoas me ajudando nesse processo e um professor, sem problema. Tá certo? Essa é a parceria que se estabelece. Né? E a pessoa que vai ajudar, vai crescer também na sua história, né? Ok, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, como é que o curso está funcionando, como é que eu consigo manter a ação nas respostas, né? Então, junto comigo, apoiando, tem 5 pessoas, né, 5 alunos, trabalhando aí 12 horas por semana, né? Eu bato o pé para que eles fiquem só 12 horas por semana mesmo. Na verdade, eu peço até um pouquinho menos que isso, porque às vezes eu chateio eles no domingo, no sábado. Então, eles têm uma carga horária que eu peço, na verdade, eu peço para eles 10 horas, né, de segunda a sábado. Então, eles ficam comigo lá fazendo esse serviço mais ou menos 1 hora, 2 horas, né, por dia, para guardar um espacinho de tempo para não reclamarem quando eu for chatear eles aí de noite ou mesmo no domingo, se me der na telha de fazer alguma coisa, tá certo? Ou então, às vezes, eu penso assim, poxa, o fulano não me mandou o gráfico tal. Aí eu entro em comunicação mesmo com ele pelos WhatsApp e tudo, mas são parceiros, assim, muito legais, muito tranquilos, me ajudam muito. Né? Então isso só pôde ser viabilizado, não é pela história que já tenho. Quando você tem alguns anos de trabalho numa área, você tem coisa para falar daquilo, sei lá eu quanto tempo, né? Mas o que me ajuda a manter vocês vivos, a poder responder, a ter agilidade, é esse pessoal, tá certo? É esse pessoal que tá garantindo essa agilidade. Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado para vocês conhecerem mais um pouquinho da estrutura. Lembrando que, no caso de vocês, então, nós vamos pensar em começar a achar parceiros, né? Nas disciplinas que a gente faz, se vão trabalhar com as tecnologias digitais de informação e comunicação integradas à docência, estabelecer parcerias é saúde mental, física, emocional, tá certo? Um grande abraço.